Só um instante que meu notebook parou. Não voltou. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Maria Oliveira, o Francisco, a Luciene, Cauã, Pamela, a Fabiana, a paz para o pessoal que vai aí ouvir depois pelo áudio aí nos grupos, né? Amém. Acompanhar pelo áudio, amém, nos grupos, amém. Amém. Hoje aí no off, né, antes da gente começar a aula, a gente estava falando aí, né, sobre uma forma de evangelização que existe, que na verdade é a mais eficaz que existe, que é você ser Cristo na vida das pessoas, né? Você passa a... Porque as pessoas, na época de Cristo, né? As pessoas, elas ficavam tocadas da forma como Cristo tratava, né? Como Cristo tratava, né, aquela prostituta, como Cristo tratava aquela mulher arrependida, como Cristo tratava as pessoas, né? E as pessoas ficavam abismadas com o jeito que Cristo tratava. E isso fazia com que elas o procurassem cada vez mais, por serem tratadas dessa forma, né? Eram pessoas que às vezes nunca tinham experimentado a compaixão, nunca tinham experimentado o amor, nunca tinham experimentado o perdão, né? E elas experimentavam sentimentos que elas nunca tinham lidado. Elas só tinham lidado com sentimentos de rejeição, né? Sentimentos de ódio e nunca com sentimentos bons. Então, elas entram em choque quando Cristo começa a tratar elas bem, né? E elas ficam buscando cada vez mais, porque elas gostaram de sentir aquilo, né? E a Bíblia diz que existe um tipo de evangelização que é essa, que é a mais eficaz que existe, né? A Bíblia diz que nem sempre a gente vai poder abrir uma Bíblia e ler para uma pessoa, nem sempre a gente vai poder falar de Cristo para uma pessoa, nem sempre a pessoa vai querer ouvir. Mas existe uma forma da gente apresentar Cristo para essa pessoa que é muito eficaz, que é a gente sendo Cristo na vida dessa pessoa, a gente agir com Cristo na vida dessa pessoa. E essa forma é muito eficaz. Eu dei até 2 exemplos aí no Meet, né? Eu tava dando 2 exemplos. E agora eu me lembrei de um também, que também tem na internet também. Eu já cheguei até a falar em algumas aulas. Tem um serial killer lá nos Estados Unidos que ele matou várias mulheres, né? E esquartejava, matava as mulheres, né? E ele foi pego. E lá nos Estados Unidos, no julgamento, a família da vítima tem a oportunidade de falar assim de frente e xingar, falar o que quiser ali pra pessoa, né? Pro assassino. E vários familiares dessas mulheres mortas foram lá. Então chegava a mãe ali, né, e falava: você tirou de mim o que eu mais amava, você tirou de mim minha razão de viver, né, e ela chorando e ele rindo, ele ficava dando risada. E as mulheres chegavam lá, várias mulheres, mães, irmãos, várias pessoas chegavam lá falando sobre as dores delas, que ele havia causado nelas, e elas falando em retribuição o ódio que elas sentiam. Então elas falavam: eu quero que você morra, e ele ria. Eu quero que você passe pelo que você fez minha filha passar. E falando, todos falando isso. E ele, assim, mostrava traços muito claros, né, de psicopatia. A pessoa é cínica, começa a rir, né, não tem sentimento algum, não tem compaixão, né, não demonstra nenhum sentimento. Então chegou um momento que chegou um barbudo, tem até esse vídeo na internet, chegou um momento que chegou um barbudo lá, um cara de cabelo branco, barba branca, né, um senhorzinho, gordinho. Aí ele chega lá e ele fala pra ele, assim, ele já chega meio emocionado, né, e ele fala: olha, cara, hoje você está me obrigando a fazer a coisa mais difícil da minha vida. Porque eu sou cristão. Hoje eu tenho que fazer a coisa mais difícil de toda a minha vida. Que é te perdoar. Porque eu creio nisso. Então o cara fica... Gente, ele parou de rir. Você vê no vídeo, ele fica assim, ó. Ele fica atento. Ele presta atenção no que o cara tá falando. E ele começa a prestar atenção. E esse cara, então, olha pra ele. Olha bem nos olhos dele e fala assim: olha, eu quero deixar bem claro pra você. E ele olhando, gente. Ele não tava nem aí pras outras. Mas pra esse homem, quando esse homem começou a falar isso, ele olhou assim. E o homem falando com mansidão. E ele olhou assim pro serial killer, né? Ele falou: olha, eu quero que você saiba que eu te perdoo. Eu perdoo você pelo que você fez pra minha filha. Saiba que da minha parte você tá perdoado. Você tá liberado. O cara começou a chorar.
Mostra isso no vídeo, né? O serial killer, ele começou a chorar. Em nenhum momento, gente, esse homem sentiu. Você vê por que, que a Bíblia é isso, né? A gente vai mudar o mundo não é com espada. A gente não muda o mundo com arma, né? A gente não muda o mundo com ódio. A gente muda o mundo com perdão. A gente muda o mundo com amor. A gente muda o mundo com compaixão, né? E é isso que Cristo ensina. E olha que exemplo claro esse, né? E tem outros dois exemplos que eu dei aí também, antes da aula no Meet aí, que fala sobre isso também. São pessoas que agiram como Cristo e isso surgiu um impacto sem ter falado de. Esse homem não evangelizou lá no púlpito, ele não falou sobre Cristo pro serial killer. Ele não falou, mas ele agiu como Cristo perdoando aquele homem. E olha o impacto que deu naquele homem. Aquele homem começou a chorar. E ele ficou atento assim.